motivo de muita alegria estar retornando a essa casa. Quero deixar um grande abraço ao pastor Cleito, grande amigo. Amo sua vida, meu pastor. Deixo meu abraço também para a pastora Regina. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Grandes amigos que aqui estão, Rafael, pastora Nídia, Deus abençoe. Músicos, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, evangelista Lucas, grande amigo, Deus abençoe. É muito bom estar com vocês esta noite. Queridos, eu quero convidá-los em nome do Senhor Jesus a abrir a palavra do Senhor. O Senhor me incomodou, me revelou, me trouxe esta palavra. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos no livro de Juízes, capítulo de número 4, em nome do Senhor Jesus. Christopher, God bless you, God bless your life. Amen. Livro de Juízes, capítulo de número 4, versículo de número 2, por gentileza. Consegue abrir a palavra do Senhor ali, King James 1611 em inglês, para o nosso amado, por gentileza, em nome do Senhor Jesus? Procure aí a versão King James 1611, por gentileza, para ajudar o nosso amado irmão. Glórias a Deus. Livro de Juízes, capítulo de número 4. Prometo não me prolongar, irmãos. Quero ser bem rápido possível. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a nossa vida. Vamos ler? Vai dizer assim, estou sem óculos, me perdoem. O Senhor os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Azor. O capitão do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete dos gentios. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro, e por 20 anos ele oprimiu poderosamente os filhos de Deus. E Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte de Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela para juízo. E ela mandou chamar Baraque, mandou chamar quem? Mandou chamar quem? O filho de Abinoão, para que saísse de Guedes, Neftali. E lhe disse: o Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo: vai e te aproxime em direção ao monte Tabor, e leva contigo 10 homens do filho de Neftali e dos filhos de Zebulon. E aproximei de ti do rio de Quizon, Sísera, o capitão do exército de Jabim, com as suas carruagens, a sua multidão, e os entregarei na tua mão. E Baraque lhe disse: se tu fores comigo, então irei, mas se tu não fores comigo, então não irei. Versículo 9, nós terminamos. E ela disse: certamente irei contigo. Todavia a jornada que tu empreendeste não será para a tua honra, pois o Senhor venderá Sísera à mão de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque até Quedes. Amém? Podem tomar vossos assentos em nome de Jesus? Quero pedir os músicos, me abandona não, pelo amor de Deus, ajudai-me. Em nome do Senhor Jesus, help me. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu, quando estava analisando o tema da campanha, e eu procuro o pastor Cleiton ser bem obediente àquilo que foi repassado, mas também sigo as orientações a qual o Espírito Santo de Deus me revela, e não saindo do contexto do tema, mas o Senhor me levou a outra dimensão textual, e eu gostaria de estar compartilhando essa palavra com os irmãos. Amém? Não é sobre gênero masculino ou feminino, é a palavra de Deus. Amém? Amados irmãos, todos nós conhecemos esse texto. Esse texto para nós é um texto muito profético, a qual em um período bastante complicado, um período a qual o povo de Israel estava há 20 anos debaixo de um jugo de um rei chamado Jabim. A palavra do Senhor vai dizer que durante bastante períodos o povo de Israel ele foi governado por juízes.
Se nós analisarmos a história, nós percebemos que após a saída do povo de Israel, de 400 anos de cativeiro, o povo de Israel peregrinou durante 40 anos no deserto, debaixo da liderança de Moisés. Moisés, ele foi um grande homem usado por Deus até os dias de hoje. Nós admiramos a essência de Deus sobre a vida de Moisés e nós compreendemos a sabedoria que ele tinha. Uma dessas sabedorias foi compreender que o fato dele ser um grande homem de Deus não torna a sua matéria eterna. Como todo homem, ele tinha uma data de começo, uma data de meio e uma data de fim. Então ele não negligencia o fato de preparar alguém para que quando ele não estivesse mais entre o povo, outra pessoa assumisse com intrepidez e com autoridade. Porque líder que é líder que é levantado de Deus, que é levantado por Deus, não tem medo de crescimento de pessoas que estão em sua volta. Líder que é líder não tem medo, muito menos se sente intimidado, porque Deus está levantando alguém com a mesma força, com a mesma capacidade, com a mesma inteligência, com a mesma intrepidez, com a mesma autoridade. Nós estamos vivendo em um momento em que tem líderes que não têm suportado Deus levantar pessoas à sua direita, à sua esquerda, aí persegue, quer matar, quer destruir ministério. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer sobre a vida de alguém. Deus vai levantar uma liderança que ao invés de perseguir, cuide, trate, honre, ensine. Oh, aleluia! Olhe para mim. Josué assume a liderança do povo, só que a mesma sabedoria que Moisés teve, Josué não teve, porque Josué não preparou ninguém para ficar ao seu lugar. O povo começou a bater cabeça, porque resultado de povo sem liderança é bater cabeça. Por isso, honre o teu pastor. Olhe para mim, não perca isso aqui. Deus levanta grandes juízes para liderar o povo. Sangar, Eude, o canhoto. Deus levanta Jefité no capítulo 6. Deus levanta Gideão no capítulo 7. Perdão, ao contrário. Deus levanta no capítulo 4 uma mulher chamada Débora. Olhe para mim. O povo de Israel vivia debaixo desse jugo há 20 anos. Oprimido, sofrendo, sem uma direção para poder tomar. Olhe para mim e preste atenção nisso aqui. Jabim regia o povo com cetro de ferro, e por isso o povo sofria com bastante constância. Mas vale ressaltar, pastor Cleiton, que a guerra não era somente física, a guerra também era espiritual. E eu vou mostrar para você o porquê que a guerra é espiritual. Quando nós vamos à carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, nós vemos Paulo falando sobre algo chamado metanoia. Metanoia é uma palavra grega para se digerir uma palavra chamada metamorfose, transformação. E o que Paulo fala, o que Paulo ensina é sobre transformação de mente. Eu pego em exemplo o filho pródigo. O filho pródigo, ele pediu herança ao seu pai. Ele estava correto? Porque só se pede herança quando o pai morre. O pai não tinha morrido ainda, mas o pai assim o permitiu, deu a herança. Ele viveu a vida como ele quis. Ele gastou tudo que ele tinha com nenhuma sabedoria. Chegou ao ponto dele estar no meio dos porcos e sentir desejo de comer dos alimentos que os porcos comiam. Mas a palavra de Deus vai dar continuidade assim. E caindo em si, ele pensou: se os empregados do meu pai comem bem, o que eu estou fazendo aqui? Se os empregados do meu pai dormem bem, o que eu estou fazendo aqui? A Bíblia está dizendo assim: e caindo em, ele estava no chiqueiro, mas a mente dele não estava lá. Olha o jogo, olha o jogo. O corpo estava no chiqueiro. Se a mente dele estivesse no chiqueiro, ele nunca sairia de lá. Mas a Bíblia está dizendo, e caindo em si, ele estava até no chiqueiro, mas a mente
metanoia, transformação de... O povo de Israel estava vivendo isso, estava cativo fisicamente, mas pior ainda, a sua mentalidade também estava cativa, porque eles não conseguiam ver solução para onde seguir e de como sair daquela situação, até que Deus levantava juízes para voltar a redirecionar o povo. Eu vim aqui olhar para homens e mulheres de Deus, jovens cheios do Espírito Santo. A presença de Deus está neste lugar para te dar um novo direcionamento. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que quer caminhar para o rumo do teu testemunho, quer caminhar para o rumo da tua vitória, quer sair desse loop temporal, aonde a sua vida não muda, aonde a sua vida não segue. Hoje tem direcionamento, e esse direcionamento não é da terra. Deus levanta uma mulher chamada Débora. Débora não surge como rainha, não surge como sacerdotisa, muito pelo contrário, ela muito menos procurou audiência, ela criou destino. Porque tem gente que fica preocupado com a audiência, com like, com o demonstrar, mas ela não está preocupada em ser levantada para demonstrar, ela se levanta para exercer, independente de quem aprova ou de quem é a favor. Olhe para mim, Deus não unge talento, Deus unge disponibilidade. Olha aqui para mim, receba isso. Débora se levanta com tanta autoridade que ela olha para um homem chamado Baraque. Obrigado. Quem era Baraque? Não era um militar, Baraque não era um rei, Baraque era um líder de uma tribo. Só que agora a Débora está olhando para Baraque e está dizendo: reúna homens. Reúna homens. E por quê? Porque vai chegar um dia em que Deus entregará Jabim e Sísera na palma de tuas mãos. Eu amo isso aqui, porque se a gente analisar a história, a gente percebe que Baraque não era um guerreiro profissional, e o povo que ele chamou não era como um exército de Canaã. Eram homens camponeses que, quando havia necessidade da guerra, eles desconheciam tudo aquilo que eles faziam e tomavam rumo da guerra. Camponeses, homens comuns, que quando a guerra chamava, eles não diziam: eu sou apenas um camponês, vou ficar no meu lugar. Eu sou apenas um cultivador, vou ficar no meu lugar. A guerra não é para mim. Não, não, não. Muito pelo contrário. Esses mesmos plantadores, camponeses, homens comuns, quando a guerra os chamaram, eles não se esconderam. E quando a Bíblia vai se referir a eles, a Bíblia se refere como guerreiros. Não porque empunham espada, não porque tem força no braço, não porque tem técnica de guerra. É porque quando a guerra chama, não se esconde. Quando a guerra chama, não se opõe, vai adiante. Deus não unge talento, Deus unge disponibilidade. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para alguém nesta noite aqui: está na hora de guerrear. Está na hora de se levantar em meio às afrontas a qual você tem vivido no mundo físico e no mundo espiritual. Sabe por quê? Se você não se posicionar, vai permanecer do mesmo jeito. Se você continuar na situação de que não anda para frente, não anda para trás, vai permanecer do mesmo jeito. Mas eu não sei como lutar. Hoje tem direcionamento de Deus. Eu não sei como vencer os obstáculos. Eu sei que tem momentos na nossa vida que parece que Satanás nos cercou à frente, à direita, à esquerda, à retaguarda, e nós não vemos saída. Mas aí o Senhor me lembra do livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Abra os olhos do moço. O pastor entendeu. Abra os olhos do moço. Vou te contar essa história. Os assírios estavam assim: vamos preparar uma armadilha.
Vamos preparar uma arapuca para o rei de Israel? Vamos. Prepare a arapuca. Preparei. E aí, deu certo? Não deu. Alguém livrou o rei de Israel. Vamos preparar de novo. E aí, deu certo? Não. Alguém livrou o rei de Israel. Vamos tentar mais uma vez. Prepara a armadilha que agora ele cai. E aí, ele caiu? Não deu certo também. Mas o que é que está acontecendo? Tem um X9 no meio de nós. Aí se levanta alguém e diz: não é X9 não. É um homem lá de Judá chamado Eliseu, que quando ele ora, Deus revela o oculto e o escondido. O problema é Eliseu. E aonde ele está? Está no lugar tal. Reúne o exército. Já que Eliseu é o problema, nós vamos matar ele hoje. Eliseu está descansando. Quando o moço olha pela janela, era um exército a qual era como a areia da praia que não se podia contar. O moço volta para Eliseu e diz: olha, para nós não tem mais jeito. Por quê? Tem um exército lá fora querendo a nossa cabeça. Eliseu olha para ele, e eu amo isso aqui, e faz uma simples oração. Sabe qual era a oração? Deus, abra os olhos do moço, para que ele veja o que eu vejo. E o que é que eu vejo? Tem exército assírio. Tem guerreiros assírios, tem cavaleiros assírios, mas aí se recorda daquilo que Ezequias diz: com eles está o braço de carne, mas conosco está o nome santo e poderoso do Senhor. Tem milícias e milícias de anjos para proteger, para cobrir, para lutar, para guerrear. Então não sei qual é o livramento que você precisa hoje, mas se é guerra, o Senhor ainda é general de guerra. Ele é Deus das batalhas. Salmo 24 vai dizer: ó portões eternos, ó portais eternos, deixe entrar o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É o Deus forte, o Deus forte, o Deus forte, o Deus forte, poderoso na batalha. Orebassore calabaia, oremancho remanarachúria, oremando cobra sé, oribia sore calabaia, oremanchúria, elebara calabaia só, oremando cobidara sé, oremiando rebaia de calabaia, oremitria sorebaia. É recado de Deus para alguém hoje aqui. É um recado de Deus para Deus hoje aqui. Por causa de você vai ter guerra. Por causa de você vai ter guerra. Por causa de você. Uma vez eu ouvi um certo sábio dizer, corrigido, uma certa sábia dizer: Satanás não respeita pessoas que quando ele grita guerra, gritam paz. Eu amo isso aqui. Satanás não respeita a pastora de Nídia, que quando ele grita guerra, elas gritam paz. Tem gente que é assim: Satanás no quadradinho dele e eu no meu. Ele não mexe comigo e eu não mexo com ele. Irmãos, Deus precisa levantar crente Josias nesta geração. Josias corajosos a derrubar altares que não pertencem a Deus de dentro dele. Por que você fala isso, não? Simples. Com 8 anos de idade, Josias, ele assume o reinado da casa de Israel após a morte do seu pai Amon de Judá. Com 16 anos ele se converte. Receba isso, é profético. E aos 20 anos, ele proclama a reforma que é tirar os deuses estranhos dentro de Judá. Ou seja, ele traz Deus de volta para o meio do povo. Eu quero fazer uma comparação exegética. Vem cá. Já leu o livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 11? Está dizendo assim: e Deus mudou o cativeiro de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos.
Eu gosto de fazer uma leve comparação com esses dois versículos. Analise só. Vem cá, filho. Pastor Cleito, pega isso aqui. Com 8 anos de idade, Josias assume o reinado. Tem alguém dizendo: é novo demais. Mas Deus está dizendo: quem está escolhendo sou eu. Tem gente dizendo: eu não concordo. Mas Deus está dizendo: quem tem que concordar sou eu. Tem alguém dizendo, eu vou repetir isso aqui. Tem alguém dizendo: é novo demais. Mas Deus está dizendo: quem escolhe sou eu. Olhe para mim aqui, pega isso aqui. Com 8 anos, Josias assume o reinado da casa de Israel. A Bíblia vai dizer que com 16, ele ouve o Deus do seu pai Davi, que Josias é descendente de Davi, e procura conhecer a Deus, ou seja, Rafael. Ele se converte, e aos seus 20º anos, ele traz Deus de volta para o meio do povo. Agora analisa isso aqui. Alguém aqui espiritual vai pegar. E Deus, e quem mudou o cativeiro de quem precisava de oração? Quem precisava de oração? Quem precisava de oração era Jó. Só que agora quem está precisando de oração é que está orando. Eu vou repetir isso aqui. E Deus mudou o cativeiro de enquanto Jó orava pelos seus. Eu vou repetir o outro versículo. Josias, com 8 anos, ele assume o reinado. Com 16, ele se converte. E aos seus 20º, ele traz Deus de volta para o meio do. Você percebeu que antes de Deus trabalhar aqui, primeiro ele trabalhou aqui? Porque Deus, olebaia, chorebaia, Deus jamais vai trabalhar do lado de fora sem antes primeiro trabalhar do lado de dentro. Perceba que Deus mudou o cativeiro de enquanto Jó orava pelos seus. Agora receba isso aqui. Josias, antes de Deus descer para o meio do povo, primeiro Deus desceu aonde? Sabe qual é o nosso mal no meio da guerra? Obrigado. É querer sarar alguém sem não ser sarado. Sabe qual é o nosso problema no meio da guerra? Sabe qual é o nosso problema no meio da guerra? É querer levantar alguém estando caído. Sabe qual é o nosso mal por muitas das vezes? É querer salvar alguém se nós não estamos salvos. Eu vim aqui profetizar para a vida de homens e mulheres de Deus hoje aqui nesta noite. Hoje Deus vai te direcionar para você direcionar alguém dentro da tua casa. Hoje Deus vai curar você para que através de você alguém dentro da tua casa seja curado. Eu vim aqui profetizar para quem é espiritual. Enquanto você está aqui, Jesus está indo lá. E através da tua vida aqui tem barreiras sendo quebradas, maldições sendo quebradas, demônios sendo expulsos. Porque Luan, Ele é o Deus que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E Ele diz: aquietai-vos. Entrou ferido, mas chegou no lugar certo. Alguém entrou chorando, mas chegou no lugar certo. Tem direcionamento novo, tem direcionamento novo, tem direcionamento novo. Ai, irmãos, olha aqui pra mim. Eu fiz todo o esboço, mas é incrível, eu nunca consigo seguir o esboço. Olhe pra mim. Eu sei que quando nós estamos envolvidos na guerra, eu sei que quando nós estamos sendo atacados por tudo quanto é lado, é difícil manter a nossa fé intacta. Não sei alguém, mas eu falo por mim. Quando eu estou no meio de uma guerra e eu não consigo ver saída, querendo ou não, nós começamos a ficar um pouco incrédulos e deixamos muito de acreditar naquilo que Deus pode fazer por nós. Nós subimos monte, nós buscamos, mas não vemos resultado. Fazemos propósitos, mas nós não vemos resultado.
sendo que nós nos esquecemos que Deus também trabalha no silêncio. Olhe para mim. Salmo de número 115. Eu amo esse salmo. O salmista que escreveu esse salmo de número 115, para mim é um dos salmistas mais corajosos de todos que escreveram os salmos. Por que você está dizendo isso, Luan? Simples. O salmista que escreveu esse salmo, ele está vindo de um período difícil. Que período difícil? O povo estava exilado na Babilônia. E todo mundo aqui sabe que pior do que a dor da construção é a dor da reconstrução. Só sabe a dor de ser reconstruído quem um dia foi reconstruído. Quem um dia juntou todos os cacos, sem força nenhuma, e começou a se erguer, caco por caco, 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 caco por caco. Satanás está dizendo, morreu, mas está juntando caco por caco. Caco por caco, eu vou me levantar, eu vou me erguer, caco por caco, caco por caco, caco por caco. Quando pensaram que morreu, está juntando caco. E o povo de Israel estava passando por isso. Por quê? Jerusalém estava completamente destruída. E eles estavam procurando motivação para reconstruir o templo. Mas sabe o que acontecia? As nações que estavam em volta começaram a dizer, Rafael, viam a dor daquele povo e começaram a dizer, aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Tu canta tanto sobre esse Deus e agora esse Deus te abandonou. E o povo de Israel começou a entrar em um conflito espiritual, porque o povo de Israel é assim, não perde uma oportunidade. Quando Deus deixa de falar um segundo, já se desespera. É que nem Êxodo. Moisés demorou um mês lá no Sinai. Quando Moisés desceu, foi bezerro de ouro para tudo quanto é lado. As nações começaram a dizer, aonde está o teu Deus? Lucas, aonde está o teu Deus? Tu não prega sobre ele, tu não canta sobre ele. Está vivendo essa situação por causa de quê? Aonde está o teu Deus? E o povo começou a fraquejar porque doía, machucava. E eles mesmos se perguntavam, Senhor, eu estou nessa situação, aonde o Senhor está? Quem nunca passou por isso? O vento foi tão forte que nós nos perguntamos, Senhor, aonde o Senhor está? Mas sempre tem alguém cheio de Deus, irmãos. Por isso que eu falo que esse salmista que escreveu o Salmo 115 é um salmista muito corajoso. Porque quando os pagãos se levantaram para questionar a soberania de Deus e disseram, aonde está o seu Deus? O salmista se levantou e escreveu, o meu Deus está no céu, sentado no trono e fazendo tudo o que lhe apraz. Não vou repetir isso aqui. O meu Deus está sentado no trono e outra, fazendo tudo o que lhe apraz. Aí alguém pergunta de novo, aonde está o teu Deus? Aí ele responde, o teu Deus tem pé e não anda. O teu Deus tem boca e não fala. O teu Deus tem mão e não apalpa. O teu Deus tem ouvido, mas não ouve. O teu Deus tem pé, mas não se locomove. O meu Deus, ele tem pé, e as nuvens são como descanso para os seus pés. O meu Deus, os seus olhos são como chamas de fogo, aonde nem nos céus, nem na terra, e nem debaixo da terra podem se esconder dele. O meu Deus, as suas mãos é o que rege o universo. O meu Deus, os seus cabelos são mais alvos do que a neve. O seu rosto é como o sol que brilha ao meio-dia. Os seus pés é como barilha reluzente ao fogo. A sua voz é como o som de muitas águas. E ele diz, eu sou, além de mim não há outro. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Isaías vai dizer, e operando ele. Está com medo de quê? Se Deus disse que seria contigo. Está querendo se esconder por quê? Se Deus disse que seria contigo. Olhe para mim, eu vou finalizar. Fique de pé. Olha para quem está do teu lado e fala, Deus vai te dar sinal. Alguém recebeu. Vou repetir, olha para quem está do teu lado e fala, Deus vai te dar sinal.
Levanta a sua mão que eu quero profetizar. E eu senti. Porque quem olha o texto, mas não olha o capítulo depois, se esquece que Deus também atuou. Baraque não lutou sozinho. Os 10.000 homens não lutaram sozinhos. E o que aconteceu? Débora, no cântico de número 6, quando ela vai escrever, no cântico número 5, ela vai escrever um detalhe tão maravilhoso. Ela vai dizer assim, que até as constelações dos céus pelejaram contra Cícera. Pastora Nídia, olha isso aqui. Até as constelações dos céus, as estrelas, pelejaram contra Cícera. A guerra não só foi física, porque a partir de quando Deus assume uma batalha, Ele vai na frente dela. Débora vai começar a relatar. Olha aqui para mim. Deus enviou um vento violento contra o exército de Cícera. Porque se não fosse o sopro de Deus, Baraque não vencia aquela guerra. Se não fosse o poder de Deus, Baraque não vencia aquela guerra. Pergunta que não quer calar: e por que você tem lutado sozinho? E por que você tem usado a força do seu braço? Aonde está a sua fé? Será que ela se perdeu? Então a palavra para alguém aqui hoje é: volte a ter esperança, volta a acreditar. E por que, Luan? Porque hoje, se tu crer, Ele vai entregar Cícera e todo o seu exército na palma das tuas mãos. Eu não sei qual é o Cícera, qual é o guerreiro que tem se opondo contra você, mas receba esta palavra. Receba esta palavra. O valente só é valente enquanto o maior dos valentes não chega. O valente só é valente enquanto o maior valente não chega. E eu quero te fazer um convite hoje. Esqueça as tuas forças. Convide Deus para a guerra. Convide Deus para a guerra. Pastor Cleiton, Cícera vai ficar tão perdido, porque o contra-ataque não veio da terra, o contra-ataque veio do céu. E quando Débora vai descrever o contra-ataque que veio do céu, Débora vai escrever que as constelações guerrearam contra Cícera. Cícera ficou tão desnorteado. Oh, eu amo isso aqui, pastora Nídia, pega isso aqui. Ficou tão desnorteado que ele está caçando refúgio, porque Baraque está perseguindo ele. Cícera enxerga uma tenda. E ele olha para a tenda e pensa: refúgio. Só que o resultado para pessoas que se opõem a Deus, não existe refúgio. Oh, eu senti de Deus de falar isso aqui. Satanás não vai ter sossego. Satanás não vai ter refúgio. Se ele pensa que ele vai vencer, ele não vai ter. Cícera está olhando a tenda e está dizendo: refúgio. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Eu prometo finalizar. Chega dentro da tenda, se depara com uma mulher do lar. Sabe qual era o nome da mulher? Jael. Alguém que não aparentava opressão nenhuma, retaliação nenhuma, intimidação nenhuma. Era uma mulher do lar. Não apresentava nenhum sinal de perigo. Cícera baixa a guarda. Oh, é como se fosse dar alguma coisa de beber e outra. Se alguém perguntar para mim, aqui não estou. Se alguém perguntar por mim, aqui não estou. Ó, silêncio. Sabe o que o Jael está fazendo? Tranquilo. Põe um pano, ó. Receba de Deus nesta noite aqui. Não diminua a ferramenta que Deus te deu. Aprenda a lutar com as armas que Ele te entregou.
Mesmo que você olhe as ferramentas e Deus, isso aqui não vai dar coisa alguma. Imagina quando Moisés olhou o cajado e falou: Deus, isso aqui vai me ajudar com o quê? Deus olhou para Moisés e disse: joga a vara no chão. O que era a vara se tornou serpente. Moisés, pega pela cauda. Quando Moisés pega pela cauda, se tornou um cajado de novo. Não despreze a ferramenta que Deus te entregou. Use ela ao seu favor. Quem olha Jael não percebe. Ela pega uma estaca de tenda, e quando Cícera abaixa a guarda, ela prega Cícera no chão. No mundo físico estão dizendo: é uma estaca. No mundo espiritual tem alguém enxergando: é uma espada. Ai Deus, remando, rebaraço, rebaia, no mundo físico estão dizendo: é madeira. Mas no mundo espiritual tem alguém enxergando: é uma madeira que se tornou espada. Deus vai entregar ferramentas novas aqui sobre a vida de alguém. Deus vai entregar armaduras novas hoje aqui sobre a presença de alguém. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para alguém: receba hoje refrigério na tua alma. Receba hoje armaduras novas no teu espírito. Receba hoje ferramentas novas para continuar a lutar, para continuar a guerrear. E fique sabendo de uma coisa: se tu creres, hoje o Senhor entregará Cícera na palma das tuas mãos. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Põe a mão no teu coração, ponha. Rebaia sore calabarabas. Pastor Cleito, receba essa palavra. Quem olha Cícera vindo com 900 carros de ferro está dizendo: nós perdemos. Mas o que é ferro para os homens é barro para Deus. Esta palavra, receba. O que é ferro para os homens é barro para Deus. Não se esqueça disso. Está olhando Cícera, está vendo os carros de ferros, e alguém está dizendo: estamos perdidos. Mas ferro para Deus é como se fosse barro. Não é nada. Não é nada, não é nada, não é nada. Não é nada, não é nada. E eu vou encerrar aqui. Põe a mão no teu coração hoje. Põe a mão no teu coração hoje. Porque da mesma maneira que você entrou hoje aqui neste lugar, tu não sai. Hoje tem algo espiritual reservado sobre a tua vida. Eu quero te convidar a fazer uma oração sincera diante de Deus. Todos nós queremos vitória. Todos nós, todos nós. Mas não é sobre querer, é sobre estar disposto a conquistar aquilo que nós queremos. Porque tem gente que quer, mas não se levanta a prol daquilo que quer. Mas uma vez me disseram uma coisa. Uma vez disseram para mim assim: Luan, a tua vitória será conforme a tua expectativa. Parei para analisar aquela palavra. Eu falei: cara, realmente é forte demais. Eu quero liberar essa palavra sobre a vida de alguém. A tua vitória também será mediante ao teu esforço, a tua expectativa. Faltam alguns dias para terminar o ano. Talvez você fez tanto projeto, você não conseguiu nem concluir a metade. Talvez a guerra desse ano foi tão terrível, foi tão horrenda contra a tua vida, que tu não teve espaço para respirar. Mas Jesus está aqui. E eu quero te convidar a fazer uma humilde oração diante da presença de Deus. Conta para Deus aonde é o teu problema. Conta para Deus aquilo que não tem te permitido vencer. Conta para Deus o obstáculo que não tem te permitido avançar. Quando eu olho aquele povo debaixo de um jugo de 20 anos, eu entendo uma coisa: o que o inferno demorou 20 anos para construir, Deus precisa de 1 segundo para destruir. Luan, o que é que você quer dizer com isso? O teu problema para Deus não é nada. Esse gigante para Deus não é nada. Esse vento forte que soprou contra a tua vida, para Deus não é nada. E hoje eu quero te convidar
clamar esse Deus poderoso na batalha. Convide para Ele no meio dessa guerra. Convide Ele no meio desse deserto de frustração, nesse deserto de humilhação, nesse deserto de flechadas. Convide Ele para lutar ao teu lado. Ore Ele nesta noite. Ore, eu não vou falar mais nada, eu vou deixar você orar. Eu vou deixar você falar com Ele. Pastora Nídia, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore. Enquanto você ora, a pastora vai adorar. Seja sincero na tua oração. Peça a Deus força. Peça a Deus uma unção nova. Peça a Deus uma graça. Ore abaixo. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos para me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que veio ao silêncio estar. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que veio ao silêncio estar. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que já está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair,